Okay. Hi, I'm Ram, and I'm a climate activist of Youth for Climate and one of the moderators during this call. Hi Olá, everyone, I am Jada, also a activist from Youth for Climate, and I will guide you through this webinar as one of the moderators for today. Hope you enjoy. olá, We sou have the on we have the honor to have two valuable speakers that want to share and spread their experience regarding their fight for the rights of indigenous people and the forest itself. Yes, Chris, you can translate. Yes. Olá a Sorry. todos. No problem. Aqui temos o Bram e a Jada, e eles dois são ativistas da Juventude pelo Clima e os moderadores deste webinar. Eles dois são do Youth for Climate e eles vão participar desse webinar como moderadores. E o Bram vai continuar. Bram, repeat your. Okay, yeah. We have the honor to have two valuable speakers that want to share and spread their experience regarding their fight for the rights of indigenous people and the forest itself. Temos a honra de ter duas convidadas que compartilharão e divulgarão as experiências na luta pelos direitos dos povos indígenas e da própria floresta. Our first guest is Paloma Costa. She's one of the advocates for topics such as climate change and human rights, with a primary focus of young people from all around the world. A She nossa works as primeira an advisor. convidada é a Paloma Costa. Ela é uma das principais defensoras de temas como os direitos humanos e as mudanças climáticas, principalmente em relação à juventude em todo o mundo. She works as an advisor for Instituto Socioambiental for the protection of forests and indigenous people. Ela Paloma is trabalha, one of the founders of the movement #FreeTheFuture. She's also known as a national articulator of Engajamundo. a Paloma trabalha como assessora do Instituto Socioambiental para a Proteção de Florestas e dos Povos Indígenas. Ela também é parte do grupo de assessoria juvenil da ONU sobre mudanças climáticas e uma das fundadoras do movimento Free the Future. E ela também é conhecida como articuladora nacional do Engajamundo. And then our second speaker is Sonia Guajajara. I'm not sure whether I pronounced it correctly. And she's an indigenous person of the Amazon rainforest. She has organized multiple demonstrations in support for the rights of indigenous people in Brazil. She's a leader of the organization that represents more than 300 ethnical groups in Latin America. A Sônia, nossa segunda convidada, também é uma líder indígena da floresta amazônica, já organizou várias manifestações em apoio ao direito dos povos indígenas do Brasil, e ela é líder da organização que representa mais de 300 grupos étnicos do Brasil. Be aware that there is a translator who will translate for us during this webinar from Portuguese to English and from English to Portuguese. Thanks in advance for your patience. Vale lembrar que eu estarei traduzindo o evento em inglês e português e vice-versa. Então, obrigado pela paciência para acompanhar os dois idiomas. If you have any questions during this webinar, don't hesitate to ask them. We will collect the questions and at the end of the webinar, we will answer them. Here's also a friendly reminder to listen, educate, and inform, and later on take action. Também, em caso de dúvidas durante o webinar, não deixe de fazer as suas perguntas. Nós vamos coletar as perguntas no chat, right? Yeah. No bate-papo. E, ao final, abriremos para as perguntas e respostas. E também vale o lembrete para que todos escutem, se informem e depois ajam. For the viewers who are in the Zoom call itself, we ask friendly to put your camera off and keep your microphone muted. And then for all the viewers, if you have questions, you can put them in the chat or in the comments below, and then we will answer them to you at the end of the webinar. Pedimos a todos que estiverem conectados no Zoom que desliguem seus microfones e a câmera. E também, mais uma vez, lembrando que as perguntas poderão ser enviadas pelo chat aqui no Zoom. Hi, Paloma. How are you doing at the moment, and what is your main focus right now? Olá, Paloma, tudo bem? Como você está se sentindo no momento e qual é o principal foco da sua atuação atualmente? Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando mais um pouco da nossa luta nesse espaço e por estar sendo tão bem recebida por todos e cada um de vocês.
So, hi everyone. I'm so happy to be here and to once again share all the fights and all the struggles we've been through in this moment. And I thank you so much for your very warm welcome for me to be here today. Bom, acho que perguntar como eu tô envolve a gente perguntar como o mundo todo tá. E se o mundo não tá com saúde, não tá bem, a gente não pode estar bem. Mas é importante a gente estar sempre buscando e tentando manter o equilíbrio. Então acho que eu tô assim, mantendo e buscando o equilíbrio. So when you asked me how am I doing at this moment, it's very complicated for me to answer this without taking the world into consideration, right? So if the world is not okay, then it means that I'm not okay either. So I guess answering this question involves understanding how everyone is right now. And I suppose I'm currently in the pursuit of balance, just like everyone else, and I'm trying to maintain balance as we move along in the current situation. E Okay. sobre o meu. Ah, tô. Yes, go. Take the floor. Sorry. Não, só ia dizer que quanto ao meu foco principal, acho que o que eu espero nesse momento é que todos nós tenhamos sim um futuro livre, vida e saúde para cada um de nós. E a gente tem perdido tanta gente, tantos anciões, tantos livros, que a Soninha com certeza vai falar muito melhor. E acho que é isso, assim, acho que o meu maior objetivo agora é garantir que todos nós estejamos bem e focados em ter um futuro também para todos nós. So as far as what I'm doing, I'm really fighting for us to make sure that we all have a free future, that we have access to life and health, and for everyone, right? Because especially in this moment that we're going through, so many lives have been lost, so many senior citizens have been lost as well. And I'm sure Sonia will address this, but I'm currently fighting and struggling to make sure and to ensure that we all have a free and healthy and happy future for all of us. Amazing. So, Sonia, how are you doing as a person? And then a follow up question: how do you feel when activists are demonstrating from all over the world for indigenous rights, indigenous people, and the Amazon forest? Sônia, então a pergunta para você agora é, semelhante à que foi feita a Paloma, né? Como que você está se sentindo nesse momento, pessoalmente, e também como você está se sentindo em relação a toda a manifestação de todos os ativistas que estão trabalhando, eles lutando em prol dos direitos das etnias indígenas, dos grupos, enfim, esse apoio que está sendo recebido em todo o mundo ao ativismo das causas indígenas. Olá, gente. Boa tarde. Zané Caruca. Zané Caruca, boa tarde em Guajajara. Agradeço muito pela iniciativa e pelo convite, né, e oportunidade de estar aqui junto, né, nesse engajamento da juventude. All right, good afternoon, everyone, or Izale Caruca, and I apologize if I mispronounced it. Eu falei direito? Izale Caruca? Which is good afternoon in Guajajara, which I also had mispronounced previously. It's a pleasure to be here with all of you today. Bom, neste momento, eu me sinto bem preocupada, né, com toda essa tragédia que essa pandemia está causando entre os povos indígenas. I'm currently very concerned with the tragedy caused by the COVID-19 pandemic, especially amongst the indigenous peoples. E, ao mesmo tempo, nos sentimos bem fortalecida por perceber que o mundo inteiro está voltando esse olhar também direcionado a essa proteção dos povos indígenas. But at the same time, I feel very strengthened by the fact that there is this global perspective and lookout for the indigenous peoples and indigenous issues at this time. Eu poderia falar aqui de números, né, de como que essa pandemia está impactando os povos indígenas, mas infelizmente não são apenas números, né? Não são os números que retratam
esse prejuízo, né, esse impacto nas nossas vidas. And of course, I could refer to numbers and figures here, but there's so much more than numbers and figures that are actually affecting and impacting our lives right now. There's so much more at stake here, other than just numbers, right? É porque cada um que morre, né, é uma vida, é uma história, né, é um povo, é uma identidade. Because everyone who passes is a life lost, is a story, is an identity, is someone who's part of a bigger, larger group. E a morte de cada uma dessas pessoas representam também o enfraquecimento da nossa cultura. And of course, each life lost for us also represents a very strong effect onto our culture. It's something we lose for our culture as well. And Então, Sonia, could you explain us a little bit more how the current COVID-19 situation is affecting the indigenous communities over there? Então, Sônia, você poderia, por favor, explicar mais como é que está acontecendo com essa situação da epidemia, do Covid entre os povos indígenas? Como é que está a situação atual, realmente, né? bom, primeiro é preciso citar essa falta de compromisso, né, do governo federal, que toda essa sua omissão já tem contaminado, né, mais de 28 mil indígenas. To begin with, it's necessary to mention the lack of commitment of the federal administration and the omission of the federal government, and with the spread and contamination, which has taken the lives of over 28,000 indigenous peoples. E até o dia de ontem já foram 753 mortes. I'm sorry, so 28,000 people were contaminated by the virus and 753 lives were lost. Until yesterday, that was the latest number. Já atingiu 156 povos diferentes. Which has affected 156 different indigenous peoples. E a preocupação maior é que esses dados são dados registrados pela APIB, né, pelo Comitê Nacional da Vida e Memória Indígena, e comparado aos dados da CESAI, né, você percebe o absurdo que é, né, dessa subnotificação do governo federal. So, and basically, the greatest concern, of course, is that the data recorded by the National Committee for Indigenous Peoples' Memory is completely different from the official data, proving that there's a lot of subnotification of cases involved. And the numbers are absurd and definitely do not reflect reality. And what is the reaction of the indigenous people? Só um pouquinho para eu comparar isso, né? Enquanto o comitê registrou 753 mortes, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, do governo federal, registra apenas 376. Então, é preciso mostrar esse comparativo para a gente ver que é um negligenciamento generalizado. So, for the sake of comparison, the Committee for Indigenous Memory has recorded 753 deaths, okay? Whereas the official government office for Indigenous Health has recorded only 376 deaths. So 753 when compared to 376, which obviously reveals how neglected the situation is with respect to the official perspective and the official report. And what is the reaction of the indigenous people on Bolsonaro measures that he actually hasn't taken? Como é que está a reação dos grupos indígenas em relação ao Bolsonaro e as medidas que justamente ele se omitiu e deixou de tomar? Bom, Bolsonaro já assumiu esse governo, né, enfrentando uma indignação total, né, da população brasileira e de nós indígenas, né? E diante dessa pandemia, né, a PIB tem tomado tem feito várias ações de denúncia, de visibilidade, né, e de articulação para o enfrentamento, né,
a Covid-19, né, diante dessa ausência do governo. Well, Bolsonaro came into office already facing significant rage, per se, of not only the indigenous peoples, but of the Brazilian population in general, right? And APIB, the association, has taken several measures to ensure the visibility, articulation, and the fight of the indigenous peoples against the COVID-19 pandemic. Things have only been made worse because of the pandemic. A PIB articulou ações no âmbito do Congresso Nacional, né, que foi a elaboração de um projeto de lei, né, junto com a deputada Joênia Wapichana. Né, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara e no Senado, e justamente né, no Executivo, Bolsonaro vetou 16 pontos, né, dos 22 artigos, né, que constam no projeto de lei. Um desses vetos foi o acesso à água potável. Basically, APIB has articulated several measures, especially in particular one with a draft bill that was together with Representative Joênia Apachana, and this draft bill was passed by both Congress and Senate. However, the executive branch, obviously in the person of President Jair Bolsonaro, vetoed 16 out of the 22 articles that had been previously included in the draft bill right? One of which was actually referring to access to drinkable water for the indigenous populations. A PIB entrou também com uma ação no Supremo Tribunal Federal, né, no STF, com uma arguição por descumprimento de preceito fundamental. E essa ação foi acatada, né, pelo ministro Barroso e determinou ao governo federal a elaboração de um plano da União, né, para esse enfrentamento. And ABIP also filed an action for fundamental rights before the Brazilian Federal Supreme Court, or STF, and the action was entertained by Justice Barroso, whereby the federal government has to come up with an official plan to address the COVID-19 pandemic issues, right, with respect to the indigenous peoples. Então, isso representou uma grande vitória para os povos indígenas, porque foi a primeira vez que a Suprema Corte, né, acatou uma ação apresentada pelo movimento indígena. This was a huge win for the indigenous peoples because it was the first time ever that the Federal Supreme Court actually entertained a claim filed, an action filed by indigenous groups. E nós realizamos também, né, o plano Emergência Indígena, que foi um plano que mobilizou muitas pessoas, a nossa rede nacional, internacional, né, especialista da saúde, e construímos o Maracá, né, no dia 9 de agosto, que foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Nós lançamos o Maracá Emergência Indígena, que é, né, para nós, esse manifesto pandêmico colaborativo, para fazer o chamado ao mundo para esse apoio aos povos indígenas. And then on August 9th, we launched the Maracá Emergency Plan, which is a mobilization of several groups of indigenous peoples, and it's really the synthesis of all the collaborative actions and movements we've made as a call to action for everyone to be involved in with the causes related to the indigenous peoples with respect to fighting the COVID-19 pandemic. E apresentamos o Maracá, né, para que todas as pessoas que estão preocupadas com o seu futuro, com o futuro da humanidade, possa vir tocar esse maracá com a gente. E assim essa voz ecoar mais longe, transpondo fronteiras, continentes e oceanos, porque a luta é de todos. Desculpa. Maracá is a musical instrument, so that's why it was given the name to this emergency plan, right? And it was launched on the 9th of August, and it's a call to action for everyone who's concerned with the future and with the future of mankind, or humankind, to be involved in this fight together, to play the maracá together with the indigenous peoples movement, because this is an issue that concerns humanity as a whole, right? So everyone should join this call of action so that we can make sure
that tons of maracas get spread all over the world. Okay, so as you mentioned a call to action, that brings us to the next question. Paloma, how are you coping with activism in Latin America with the current situation of climate change, biodiversity collapse, human rights violation, a pandemic, and on top of that, a government who is working against you as an activist? Então, justamente essa questão da chamada à ação nos leva à nossa próxima pergunta, né? Então, Paloma, como que você está lidando com o ativismo na América Latina, considerando toda essa situação atual de mudança climática, colapso da biodiversidade, violação dos direitos humanos, a pandemia e, ainda por cima, um governo que trabalha contra você enquanto ativista? Legal, obrigada pela pergunta. Acho que essa resposta me leva para a última vez que eu vi a Soninha presencialmente, que a gente foi para o encontro do Piaraçu, lá no território indígena do cacique Raoni. E lá, dentro do manifesto do Piaraçu, falou muito sobre união, que foi algo que eu também tive a oportunidade de aprender com outra liderança tão maravilhosa quanto Soninha aqui, que é Davi Yanomami, que me falou sobre isso, sobre a necessidade de nós, como juventudes, e foi justamente quando a Adelaide e a Nuna, que também são parte do Youth for Climate, foram lá para o evento que se chamou Amazônia Centro do Mundo. E tá. So first of all, thank you for the question. And actually, my answer brings me back to the last time I saw Sonia face to face, right? Which was when they went to the Piaraçu movement, and they worked on the Piaraçu Manifesto together with Cacique Raoni. And when I had the opportunity to also connect and learn from Davi and Umami, and also there were other people who were there from Youth for the Climate, like Adelaide and Amona, and what we spoke a lot about was union, about bringing everyone together, about how important it is to really join efforts and to make sure everyone gets called to action, right? Sim, e nessa oportunidade do Amazônia Centro do Mundo, Davi me falou uma coisa que acho que é o que tem movimentado o nosso ativismo como juventudes tão diversas aqui na América Latina. Ele me falou sobre essa questão da união e passou para a gente. Ele disse que o arco e flecha que ele tinha recebido do Raoni para dar para todas as juventudes para se unirem e continuarem lutando pelos direitos indígenas, pelo direito da terra. Okay, so basically we're all at this event called Amazon Center do Mundo, or Amazon Center of the World, and Davi Yanomami mentioned how important it is for youth activism in Latin America, which is so multiple and comes from such different backgrounds, to all come together, right? And how much Hi, Marvin. Makes a huge difference. And that it would be great if he could give a bow and arrow to everyone who's part of the youth movements to make sure we all come together and participate in the same fight and the same efforts, to continue moving forward with all the efforts to fight for humankind, for the indigenous peoples, and for the earth. E aí, durante esse tempo de pandemia, eu tenho visto que nem diz a Soninha, né, que ela tem falado em todos esses eventos da PIB, que os povos indígenas agora ganharam muita força e estão demarcando as telas. E eu vejo que é nosso papel como juventude estar disseminando isso, trazendo atenção para a mensagem que eles estão passando, para a luta que eles estão fazendo. E grande parte do nosso ativismo tem sido isso, em juntar as juventudes aqui da América Latina, das cidades, dos territórios, dos campos, de outros países, né, de toda a América Latina, para a gente poder estar dando um grito comum. E a gente só pode dar esse grito comum se a gente estiver apoiando quem está na nossa frente, quem está no nosso front. E acho que é isso que nós, como juventudes, não só latinas, e também vocês que estão aí na Europa e em outras partes do mundo, poderiam também ajudar a difundir essa mensagem. And then also,
basically, in the pandemic and during this moment, right? What Sonia has also mentioned in several PB events is that now the indigenous peoples are very largely strengthened by all these efforts, these collective efforts that are made, especially and not only in terms of demarcating lands, for fighting for the land demarcation, but especially as we demarcate screens, right? So it's the youth responsibility to spread the word and spread the message on the fight of the indigenous peoples and everything that they're working on. And so basically, her activism has been focused on bringing Latin American youth from different territories together in all its multiplicity, and also activism in other countries, for example, with you in Fridays for Future Europe and so on and so forth, to come together in a common front with a common message and to make sure this message gets spread out to as many people as possible to protect those who are in the front, who are there in the front line fighting for the indigenous people's rights. Eu falei, era isso, né? Não, tá ótimo. Making sure I didn't leave anything behind. E acho que, para completar, assim, eu diria que esse é o nosso momento, sabe? Apesar de aqui, principalmente na América Latina, e especialmente no Brasil, com todo esse governo que toca para frente uma política que é, na verdade, uma política de morte mesmo, assim, que não tem o menor respeito por nada que tem vida aqui. A gente não poderia estar fazendo outra coisa, porque se a gente não estiver lutando juntos, em união, em coletividade, em comunidade, a gente não vai ter um futuro para amanhecer amanhã. E o nosso amanhã não está à venda. Not for sale. In conclusion, the current moments in Latin America, and especially in Brazil, where there's a government that's clearly out on a death policy in which there is absolutely no respect for life in any way, shape, or form whatsoever, it is clear that if we don't fight together, if we don't join our efforts, there will be no future, right? And our future is not for sale. On the 28th of August, people from various countries were taking action in digital or physical form for the Amazon rainforest. And some people were especially targeting the Mercosur agreement. Paloma, what's your view upon this agreement? Então, Paloma, no dia 28 de agosto, várias pessoas em todo o mundo se engajaram na manifestação em prol da Amazônia, seja online ou presencialmente, né? E algumas manifestações e as principais indignações vieram principalmente por conta do acordo do Mercosul, né, com a União Europeia. Então, qual que é a sua opinião sobre esse acordo e sobre a situação em geral? Não existe a possibilidade de um acordo se não tiver uma salvaguarda ambiental, se não tiver nada escrito que nos garanta uma mínima proteção e uma mínima efetividade e fazer valer das leis que a gente tem aqui a nível nacional e dos acordos internacionais com os quais o Brasil se comprometeu. Okay. So there is no way that this agreement can go through if we're not making sure that there is effective and real protection of the laws that we have here in Brazil locally, of the international treaties that are applicable in terms of environmental protection and environmental sustainability and so on and so forth. There's no way that we can move forward with this agreement if these laws are not effectively complied with. A gente bem sabe que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito coletivo de todos nós e também uma responsabilidade coletiva compartilhada entre nós, como cidadãos globais, e todos os líderes e responsáveis pelo poder público. And basically, we all know that having the rights to a balanced environment is a fundamental right for all of us, but it's also a collective and shared responsibility of both citizens and governments alike, right? And we have a responsibility to make sure that this happens for everyone. E só para concluir, não existe nenhuma possibilidade da gente retroceder em matéria socioambiental, em questão de direitos humanos, em questão a um acesso ao meio ambiente que seja
puro, equilibrado e possível de ter vida para todos nós. First is, there's no way that we can take steps back instead of taking steps forward in terms of social environments and human rights and access to a balanced environment, right? So this is not a possibility. This is not an option. E a luta por justiça é uma luta para todos. A gente bem sabe que existem milhares de soluções disponíveis e que podem ser aplicadas dentro de uma esfera até maior de acordo comercial e numa forma que a gente pode fazer isso de forma sustentável. Os povos indígenas mesmo, existem tantas soluções, economias baseadas na floresta que podem virar uma alternativa sustentável, uma coisa de verdade. Mas um acordo como esse, que não respeita nada, não respeita nem a nossa própria voz e o nosso direito de participar, eu não vejo muito futuro. A não ser que esteja mesmo Tá, desculpa. Eu só ia falar para que tem compromisso real de todas as partes. É isso. Obrigada. So the fight for justice, fight for justice is always a fight for everybody. And of course, we are fully aware that there are thousands of solutions, both available and that they are applicable, that have nothing to do with these treaties and agreements and that can make things happen in a sustainable way. A lot of these solutions are based or found in the forest economy, for example, or the forest-based economy, and like what the indigenous peoples have to teach and offer to us, obviously. And these treaties that don't respect our voice or our thoughts and our beliefs definitely are not the choice here, or not the alternative. And we should make sure that this is whatever happens has to be respectful to our communities and to our community efforts towards sustainability, towards a sustainable environment. Okay, thank you very much, Paloma. Let us go into the next question. Next question is for Sonia. What is your responsibility as a leader of more than 300 indigenous ethnic groups? And how do you manage to communicate with these different indigenous communities from all over Latin America? Sônia, a próxima pergunta é para você e é para entender assim, como é que você se sente, como é a sua responsabilidade como líder de mais de 300 etnias indígenas e como você consegue estabelecer essa comunicação e essa relação com as diferentes comunidades indígenas em toda a América Latina e como se dá esse processo? Bom, sempre bom a gente falar mesmo, né, dessa diversidade de povos, de território, de línguas que tem no Brasil, né? Apesar de toda tentativa de extermínio, né, toda essa tentativa de todo esse genocídio, né, durante esses 5 séculos, nós temos ainda no Brasil 305 povos, 274 línguas faladas e, em média, 114 grupos de povos que vivem em isolamento voluntário, que não têm, né, nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com os indígenas que moram no mesmo território. Okay, so it's important to mention the diversity of peoples, territories, and languages in Brazil, despite the attempts to kill the indigenous peoples and several attempts of genocide in the past 5 centuries of Brazilian history, right? So to this day, there are 305 indigenous peoples in Brazil, 270 different languages spoken, and nowadays 114 groups that are in voluntary isolation, which means no contact even with other groups who live in the same territories, right? So we've managed to resist despite all these attempts at genocide. E com certeza é uma responsabilidade gigante fazer essa luta para evitar outros genocídios. It's definitely a huge responsibility to make sure we fight to avoid any new potential attempts of genocide, right? Mas nós fazemos isso de uma forma muito coletiva,
né? E dá certo porque o nosso trabalho é todo compartilhado, né? É um trabalho sempre construído a muitas mãos e que sempre tem espaço, né? Sempre tem espaço para todas as pessoas indígenas ou não indígenas que queiram colaborar. And we want to make sure that efforts are always collective. Everything we do, all the work we do, it's shared work. Everyone is involved, and there is space for everyone to collaborate, whether or not they're indigenous peoples. Everyone is welcome to join these efforts. Certamente que é um desafio também, né, assim, muito grande, porque uma das práticas do governo, né, e sempre foi dos governos, né, uma das práticas dos governos sempre foi apostar no divisionismo, né, de provocar a divisão entre os povos. And it's a huge challenge also because past administrations in Brazil, the government in general, has always focused on splitting, on dividing people in order to push forward their efforts and their agenda. E em especial neste governo Bolsonaro, né, a tática mais usada é essa de provocar o confronto, né, e cooptar lideranças para dizer, né, querer mostrar que tem o apoio dos povos indígenas. And basically, especially with the Bolsonaro administration, this has been the most common tactic of always triggering confrontation and always trying to bring in leaders of different indigenous communities to pretend like they're actually defending or arguing for the Bolsonaro administration. Mas nós vamos resistindo, a gente não vai recuar, porque o movimento indígena e o compromisso dos povos indígenas, né, na defesa de direitos e da vida é muito maior do que o governo Bolsonaro. But we will resist because the indigenous movement and the commitment of our peoples to life and to the indigenous populations is way beyond the Bolsonaro administration. As most of you probably know, 4 activists of us sailed to the Amazon rainforest and promised to fight for the issues you are facing as an indigenous people in the global south. In the perspective of the indigenous people from across Latin America, what do you think is the ideal method to put pressure on our society to make a real impact regarding privileged Western European youth? E, Sônia, acredito que você sabe que os ativistas do Fridays for Future Europa foram até a Amazônia, né, e prometeram lutar pelos problemas globais que os povos indígenas vêm enfrentando no sul global. Do ponto de vista dos povos indígenas de toda a América Latina, o que você acha que seria o método ideal para pressionar a sociedade para que haja de fato um impacto em relação, principalmente ao trabalho e à presença da juventude privilegiada da Europa Ocidental? Acho que está havendo já um despertar, né, da juventude que já está fazendo uma diferença, né, no mundo. I believe that there's an awakening process going on amongst youth, and this youth is already awakening and helping come about in the world. Essa juventude precisa conscientizar o mundo sobre as formas de consumo. As formas de consumo. O somo? Consumo. O consumo. Consumir. Perdão. And youth to raise awareness in the world in relation to consumption and how we consume things, right? Porque é exatamente, né, esse consumo desenfreado que pressiona os governos a entregar e explorar os territórios. It's precisely because of this overbearing consumption that governments are pressured to move into and explore the indigenous territories. A sociedade mundial precisa saber qual é a origem dos produtos que estão usando, né? Saber a origem da sua bolsa de couro famosa, do seu sapato italiano, né? Da ração do seu cachorro, da carne que come, né? Precisam saber que impactos esses produtos estão causando concretamente na vida das pessoas.
So the global community has to be aware of the origins of the products that they're consuming, all the way across, whether it be leather shoes from famous Italian designers, fashionable purses, dog food, beef, whatever kind of meat that you're consuming. People have to be aware of the kind of impact this consumption of this product has in the lives of everyone, of the lives of people. Não tem como fazer uma luta em defesa do meio ambiente e não lutar contra esse modelo econômico altamente predatório, centralizador e opressor. So the fight for the environment necessarily has to go through the fight against this predatory, centralizing and consumption model, economic model we have nowadays. Então, o chamado urgente é o chamado para o rompimento com este modelo para atender as demandas do capitalismo. É preciso atender as demandas, né, da população e não do capital. So basically, the call to action is to break with this model that favors the system, favors a capitalist system, and the demands of people must be heard, and not the demands of the system itself, of capitalism. Okay, so once again, the call to action. That brings us to the next question for Paloma and Sonia. Let's start with Paloma. What next steps are you taking for the fight of the protection of human rights and the environment in Latin America? And what can we learn from that as European youth? Então, a próxima pergunta, mais uma vez, essa questão da chamada à ação, do envolvimento de todos, né? A pergunta para vocês duas, vamos começar com a Paloma. Paloma, quais são os próximos passos que você está dando, que você vê para a luta em prol da proteção dos direitos humanos e ambientais na América Latina, e o que os jovens europeus podem aprender com isso? Bom, acho que o primeiro próximo passo necessário é desromper esse sistema por completo, revirá-lo e refazê-lo. So the first necessary step is absolutely to break with the system, reinvent it, recreate it, and start everything from scratch. Bom, e aí, partindo daí, né, acho que nós, como juventude latino-americana, estamos organizando um encontro regional da juventude como forma de trazer as atenções aqui para a América Latina. Infelizmente, as últimas reuniões da COP, da Conferência das Partes, acabou sendo por vários anos seguidos na Europa. E o que acontece aqui, por algum minuto, ganha visibilidade, como toda a revolução que aconteceu no Chile. Mas quando a COP mudou para a Espanha, toda a mídia, toda a atenção foi para lá. E aqui a gente continua com... Vamos lá, senão eu vou perder o que você estava... Vamos lá. So basically, then the next step as being part of Latin American youth is to work on these efforts, and we're currently organizing a regional youth summit to draw attention to Latin America, because for the past several years, COP has always been held in Europe. So when eventually things like the eyes of the world do shift to Latin America, for example, with all the movement that happened in Chile, it quickly goes back into Europe when, for example, COP was held recently in Spain. So all the eyes of the media are back in Europe in a way, moving away from Latin America. E não é como se a situação tivesse melhorado por aqui. As pessoas continuam enfrentando um governo fascista, opressor, a revolução continua acontecendo nas ruas, os corpos são perdidos nos territórios e o sangue é derramado. E a gente quer sim que todo mundo ponha os olhos nisso e comece a se juntar para endereçar essa situação homicida que é vergonhosa e berrante. And basically, as soon as the eyes of the media and eyes of the world shift back to Europe and away from Latin America, this gives the false impression or sensation that things are okay. Whereas here in Latin American countries, people are facing fascist, oppressive governments. People are all still in the streets. They're still striking. Lives are still being lost. The bloodshed is everywhere. And we really have to address these issues which are so pressing upon our countries.
Então, acho que, pensando no que vocês podem aprender, eu acho que, primeiramente, escutar, divulgar e ecoar vozes latinas e principalmente as vozes de quem está no front enfrentando toda essa opressão. Existem tantas mídias hoje, como a PIB mesmo, Mídia Índia, que estão divulgando informações e por quem está lá vivendo. A gente tem que seguir essas páginas, a gente tem que ecoar, a gente tem que ir para os congressos, para os parlamentos, pedir por acordos justos, sustentáveis, que garantam a nossa vida como coletivo. E a gente tem que sim apoiar e escutar sempre e pressionar os nossos governos, ensinar as pessoas que são próximas a nós e juntar todas as vozes para a gente poder estar ecoando junto e com força para realmente estar dando um sentido e um direcionamento para toda essa luta. So basically, as far as European youths are concerned, in terms of what you can learn, definitely listen to what we have to say, promote everything, share the word, spread the word. You have to echo as many Latin American voices as you can, especially of people who are on the front lines, right? People who are actually fighting for these causes. Nowadays, there are so many different sources in terms of media, PB, Media India. I mean, so much source, so many different sources of information. So definitely follow these pages, follow the social media, whatever that is produced online, the content that is available, spread the word, make sure as many people possible are aware of what is going on. We have to fight for fair and just agreements for all the countries. We have to fight in our governments to make sure and that we support and we listen to these different efforts for the preservation. We have to teach people who are close and around us about everything that is going on if they're not fully aware of what is going on. So together we can echo the same common voice for this activism for these people. Bram, next question. Acho que é da Soninha, não? Yeah, Sonia. First, Sonia. Yeah, Sonia has to answer the question. Já posso responder direto, né? Sim. Bom, gente, continuando, né, toda essa fala da Paloma, né, no ano passado, a PIB realizou uma campanha pela Europa, que foi a jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. Essa jornada, né, tem como objetivo principal levar essa conscientização para a Europa sobre os produtos que são produzidos, que são financiados ou que são comprados aqui no Brasil. E o impacto que esses produtos causam aqui. So basically, following on the lines of what Paloma just said, last year APP organized a campaign called Uma Gota Mais, or No More Bloodshed, or No More Drops of Blood, right? And whose purpose was precisely to raise awareness in Europe on the impacts in Brazil of the products that are produced here and how this affects the local communities. Foi uma jornada que durou 35 dias, né, que percorreu 12 países e 20 cidades da Europa. This campaign lasted for 35 days, and they went to 12 different countries and 20 different European cities. E ali nós conversamos com parlamentares, com representantes de empresas que têm negócios no Brasil e com movimentos sociais. And during these 35 days, they have the chance to talk to different Congress representatives across this country, as well as representatives from different businesses which are operating in Brazil, and with social movements. Além também de alguns chefes de executivo. As well as certain chiefs of state and heads of government. E o que a gente falou ali, né? Primeiro, nós falamos sobre essa preocupação, né, com o acordo do Mercosul. A assinatura desse acordo vai pressionar ainda mais a exploração, né, dos territórios indígenas por demandas, né, de produtos. And basically, in order to describe how was this campaign organized, the main concern
was the Mercosur Agreement, right? So the Mercosur Agreement and the signing of this treaty will further pressure and further increase exploitation of the indigenous populations for these products. É importante boicotar esses produtos que violam direitos humanos, direitos ambientais, mas nós não podemos pagar sozinha essa conta. A Europa precisa também assumir a sua responsabilidade e criar leis de rastreabilidade desses produtos, assim como adotar sanções, né, cumprir esses princípios. And of course, we all have to boycott any products that are in violation or in any way violate environmental and human rights. But Brazil or the Mercosur cannot foot this bill alone. Europe has to be held accountable and has to take responsibility by implementing tracking related laws for these products, by making sure there are applicable sanctions and making sure everyone complies with these sanctions should these products effectively violate human or environmental rights or laws. E os movimentos sociais precisam continuar pressionando seus parlamentares, assim como exigindo esse cumprimento e essa responsabilização das empresas. And social movements have to continue pressuring their governments, pressuring Congress, and demand compliance with these laws by the companies producing these products. Bom, eu citei aqui a jornada porque é uma programação que nós temos, né, como próximos passos, né, de continuar monitorando toda essa articulação que a gente fez na Europa, seguir acompanhando, né, com o apoio dos movimentos sociais, da sociedade civil, e também fazer toda essa jornada ainda em outras partes do mundo. A programação para esse ano, né, seria ir para a China. Olha só que castigo, né? Era ir para a China esse ano, para a gente conversar também com os investidores lá. Mas, infelizmente, a pandemia nos impediu de seguir a jornada. So, of course, and I've mentioned the campaign because it's also part of our next steps, in this regard, right? So we're still monitoring all the effects. We're tracking everything that happened and folded out and panned out of our meetings and everything we did in Europe with, of course, the help of the social movements. And the idea is for this campaign to be further expanded worldwide. For you to have an idea, this year we were meant to go to China and to talk to investors and the people producing products in Brazil in China, but however, obviously, we got stuck by the pandemic, right? We were held back by the pandemic. E para concluir, nós temos aqui também uma articulação forte, né, das mulheres indígenas, que igualmente também estamos construindo a nossa jornada. Né? As mulheres para ter uma incidência maior na participação política institucional, né, e também para discutir a bioeconomia indígena. And also, we have a lot of women engagement here, especially of the engagement of the women in our indigenous groups towards building this campaign as a collective effort to ensure greater political participation of indigenous women and also to promote the bioeconomy that we do amongst our groups. Right? Bom, assim como estamos fortalecendo também cada dia mais esse levante da juventude, para que a juventude indígena possa se engajar também junto aos outros movimentos mundial, né, o Engaja Mundo, né, a luta pelo clima, a juventude que está aí, e fortalecer a nossa comunicação, né, com os nossos comunicadores indígenas, né, fazendo parte de toda uma rede internacional de denúncia e visibilidade. And also, we're preparing our indigenous youth and our indigenous leaders to engage and participate of other movements, right? So Engaja Mundo and Fight for Future and so on and so forth. And we're working on preparing these new leaders and these communicators to make sure that they join, help promote, and work on international efforts. Okay. Thank you all. Thank you, Sonia and Paloma, for these good explanations of what the situation is now and what we can do. But how do you hope to see the world over 5 years? And what is your motivation to keep on fighting? Então, muito obrigado, Sônia e Paloma, por tudo isso, esses esclarecimentos que vocês trouxeram, essas ideias que vocês compartilharam aqui. Mas, nesse sentido, como vocês esperam que o mundo esteja, que você acredita que a gente vai ver o mundo daqui a 5 anos e
O que motiva vocês a continuar lutando? Paloma, you can go first again. Paloma, pode começar. Bom, daqui a 5 anos, acho que é uma resposta fácil, assim. Eu espero que a gente esteja aí com Soninha presidente do Brasil. Vamos lá. Ah. 5 years from now, I have an easy answer. Hopefully, Sonia will be the president of Brazil. Bom, começando por aí, né? E eu espero que a nível mundial a gente veja de verdade um compromisso e um esforço coletivo de todas as nações para estar mesmo garantindo direitos humanos, uma justiça climática de verdade e que a gente possa estar valorizando a educação, as formas de aprender, as formas de ensinar, as medicinas tradicionais, a cura que vem da terra, e que a gente possa estar entendendo isso como o único caminho possível, não mais essa bagunça capitalista consumista, onde todo mundo saiba do que vem, da onde vem, o que está consumindo, o que isso significa, qual que é o valor agregado. So at a global level, I really would like to see a true collective and group commitment and the efforts of all nations together to ensure human rights, to ensure climate justice, to value education, to value learning, to value teaching, to value traditional medicine as the only possible way out and away from this capitalist and consumerist mess, for people to be aware where things come from and what they're doing and how they consume and so on and so forth. E minha motivação, claro, é essa nossa geração que teve tão bons ativistas que vieram antes de nós para nos ensinar e que agora a gente floresce e não se vai deixar derrubar por nenhum colonizador heteronormativo, homem hétero branco que venha para cima de nós. A gente está junto, está unido e nossa voz tem muita força quando junta. So my drive is definitely what I've learned from the generation of activists who came before us, and now we're blossoming as a generation. We're in this together, and we're not going to allow any heteronormative white colonizer to bring us down or to put us down. Together we stand, we have a common voice, and we're going to fight this together. Thank you, Paloma. And Sonia, what is your answer? Eu acho que o que me motiva a seguir na luta é ver esses resultados, é ver essa juventude engajada, né? É ver cada vez mais esse movimento crescer, né? Porque o que motiva sempre é você ver esse reconhecimento do trabalho, né? Essa voz ecoando, e eu acho que isso nós estamos vendo agora, né? Com esse levante da juventude mundial fazendo esse chamado cada vez mais para, né, para mais engajamento. So what drives me is the results we see. So we see this engaged youth, the increased participation in different movements. And whenever our word is spread, it means that people are acknowledging what we're doing and what we're fighting for. And when I see so many people, part of the global youth, taking action, coming to the call to action and bringing their efforts together, this is what keeps me going. This is what drives me. Bom, e daqui a 5 anos, eu espero que todos os bolsominions estejam arrependidos de ter elegido Bolsonaro agora e que a gente possa ainda, né, reconstruir a tragédia que vai ficar no governo Bolsonaro. And in 5 years from now, I hope that everyone who voted for Bolsonaro regrets casting this vote. And I hope that we can build back after all the leftovers of this tragedy that is and has been this administration in our country, that we've managed to rebuild and to. Bom, e para isso é preciso que nós tenhamos pessoas cada vez mais conscientizadas, né, política e ecologicamente. E se tivermos mais pessoas engajadas, né, hoje podemos ser milhões, né, bilhões amanhã, daqui a 5 anos trilhões. Bom, podemos ser muitas, né, milhões de pessoas, e
Se a gente tiver essa consciência, não tem governo nenhum que nos segure. So, and of course, the more people are aware from the political and ecological standpoint, and the moment we are able to raise this awareness, and the moment we have more people engaged, now maybe we have thousands or millions. Tomorrow, this can be billions. And whenever we're working together and we have this common voice, no government can bring us down. Daí a importância de continuarmos com esse chamado para ação. Which is precisely the reason why we have to continue with this call to action. Okay, great. Thank you very much. The next question or statement that you can give to the world is totally up to you. Then later on, we will get into the questions of the listeners. And then we can end this very nice webinar. But first, Paloma, your message to the world or something you want to get off your chest, go for it. The floor is yours. Então, agora, para fechar, né, a gente queria oferecer a palavra a vocês, a Paloma e a Sônia, para falarem alguma mensagem que vocês tenham, que vocês queiram deixar, ou mesmo se tiver alguma coisa presa na garganta para soltar essa voz, para dizer o que vocês querem dizer nesse momento. E depois dessas palavras finais, a gente vai abrir para as perguntas dos ouvintes. Bom, primeiro de tudo, fora Bolsonaro, fora Salles. So, to begin with, fora is out, right? So out with Bolsonaro and out with Salles, our Minister of the Environment. Bom, e fora esses caras, né? Acho que eu trago aqui uma frase assim que eu escutei de outra mulher tão fodona assim como a Soninha, que é a Célia Chacriabá. Ela falou uma vez assim, lá no encontro do Piaraçu, que o mundo tá cheio de ciência, mas que o limite dessas terras está na nossa consciência. E aí eu convido a todos vocês. I just want to share a phrase that I heard from Célia Chacriabá at the meeting we held, and it's basically the world is full of science, but repete a segunda parte, por favor, para falar direitinho. A consciência. Mas o limite dessa terra está na nossa consciência. The world is full of science, but the limit of this land is in our conscience. E aí eu convido a todos vocês para a gente ter muita consciência, conscientizar também e aprender juntos e no coletivo e se unir. Porque se a gente estiver lutando a mesma luta, a gente só tem chance de vencer. So e tamo junto. I really want to bring everyone together to make sure everyone is conscious and aware of this and to raise awareness, because if we learn together, we manage to fight together for the same principles, for the same voice, and we'll make this happen. Acho que é tu. Bom, gente, né, aproveitando bem essa lembrança da Paloma, né, do que a Celinha falou, do limite, né, dos territórios e tá na nossa consciência, eu gosto sempre de lembrar também uma frase de um ancião indígena, né, que falou em um evento, que o mundo está cheio de muita informação e pouca sabedoria. So I would also, following on the same lines of what Paloma brought and the limit of science and awareness, and I would like to bring a saying of one of our leaders who said that the world is full of information, but lacks, mas faltando consciência, certo? Cheio de informação e pouca sabedoria. So the world is full of information, but lacking wisdom. There's a lot of information, but little wisdom. Então, né, eu complemento dizendo que ainda há tempo de exercitar essa sabedoria. And so I would like to say that there's still time to put this wisdom into practice, make it happen. Exercitar essa sabedoria, né, escutando o grito da terra, né? Quando ela grita, ela nos avisa. E quando ela deixar de gritar? E quando ela ficar em silêncio? And we can do that by listening to the earth's cry.
because imagine what will happen when the earth goes silent, when it no longer cries. Porque aqueles que não escutam o chamado, né, da terra não serão capazes de escutar a dor de mais ninguém. Because those who are unable to hear the earth's cries and the earth's calls will not be able to feel anyone else's pain. E nós fazemos, né, esse chamado para o mundo porque nós temos uma tarefa gigante de reflorestar os biomas, mas também de reflorestar corações. So we make this call out to the world because we have a huge task ahead of us, which is not only to reforest the biomes, but above all to reforest hearts. E é essa a conexão para a cura da humanidade. And this is precisely the connection towards the healing of humankind. Essa luta é nossa. This is our fight. Okay, now we go over to the part where the viewers can ask questions. So if you're watching this stream, you can put your questions in the chat or in the comments. Agora vamos abrir para as perguntas. Então, se alguém quiser mandar pergunta, por favor, envie no chat. Okay. So the first question is from Nena van de Wouwer, and she asks, how are you reacting to people that, after all the evidence is given, still deny that climate change is real? How do you convince those people that the change is necessary? A primeira pergunta vem de Nena van den Wouwer, perdão se eu tiver pronunciado errado. Como que vocês lidam ou reagem em relação às pessoas que, apesar de todas as provas, de todas as evidências que a gente tem, mesmo assim negam que a mudança climática é real? E como que precisa fazer, como se faz para convencer essas pessoas que a mudança é necessária? You can choose to answer this. Quem quiser responder, pode tomar a palavra. Quer responder, Sônia? É o preço, né? É o preço que se paga enquanto liderança de algum movimento. Exercitar a paciência. So the price to be paid as the leader of any movement is to exercise and put your patience into practice. Não é fácil, né? Não é fácil, principalmente para quem está no fronte e está sentindo já essas mudanças, né? Esses efeitos concretos na vida diária. It's not easily, especially if you're in the front line, when you actually feel the real effects and impacts of climate change in everyday life. As mudanças climáticas têm impactado fortemente, né, na vida dos povos indígenas em relação à segurança alimentar, em relação à cultura, né, e à própria biodiversidade. And I mean, climate changes have had a strong impact on indigenous people's lives when it comes to food safety, to culture, and even to biodiversity. Sem a água, não é possível fazer muitos dos nossos rituais, né? Sem os rios, os igarapés. E sem a biodiversidade, também, né, nós não conseguimos fazer o ritual completo. And without water, we are or with the rivers and our igarapés, we are unable to work with our rituals and do our rituals. And without biodiversity, we cannot do the full, broad, encompassing rituals as well. Infelizmente, muitas pessoas ignoram, né, esse modo de vida, esses costumes, né, essa diversidade cultural, e acaba achando que a água que ele bebe nasce na torneira da casa deles, né? E não sabe que para ele ter água na casa dele depende dessa luta pela proteção dos modos de vida dos povos indígenas. And a lot of people, unfortunately, completely disregard the way of life, the customs, and the cultural diversity of the traditional indigenous peoples. And they actually have this preconceived notion that the water comes straight out of their faucets and that water is not exactly I mean, it's the fight for our traditional way of life, for our peoples, and that's where it is all about.
Ou então, para essas pessoas, é preciso dar sempre essa aulinha, né? Essa aulinha aí do ABC para dizer de onde que a água vem, de onde que vem o ar que ele respira. E que o ar que ele respira depende da floresta que está lá em pé, preservada por nós. And so basically, whenever we come across these people, we have to go back to teaching the basics. Where does water come from? That the air comes from the forest, that we're there preserving and sustaining. So it's all about going back to the basics and teaching everything again. Isso. Okay, so next question. What is the responsibility of citizens all around the world? Does the responsibility differ from one country to another or from one person to another? This question was asked by Adelaide Charlier. Paloma, go for it. Então, a pergunta é, em relação aos cidadãos de todo mundo, em relação à sua responsabilidade e responsabilização. Existe alguma diferença de um país para outro, de uma pessoa para outra? Como é que é essa relação da autorresponsabilidade e responsabilização por essas questões? Paloma, manda bala. Kisses, Adelaide, I love you! Bom, claro, com certeza existem. É que nem o Acordo de Paris, né? Acordos comuns e responsabilidades diferenciadas. Cada pessoa, como nós, como coletivos, óbvio, temos o dever coletivo de proteger os direitos humanos, proteger quem mantém a floresta em pé, e proteger a nossa vida, né, como um todo. Isso é responsabilidade nossa. So definitely, so she first acknowledged Adelaida who asked the question, and then moving, for example, to the Paris Agreement, which was a clear instance of common agreement with very different responsibilities, right? And as a group, as a collective, we have the duty to protect the human rights. We have the duty to protect the forest and its peoples. We have to make sure everyone acts collectively towards this protection, right? This is our collective responsibility. E é por isso que a gente tem tanta força, né? Porque a gente está em espaços e lugares diferentes. É como aquela história do mosquitinho. Um mosquito, realmente, é difícil ele incomodar um rinoceronte. Mas se você junta 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 4 bilhões, quinqualhões de mosquito, imagina, esse rinoceronte vai ficar mal-humorado. So, and precisely, our strength comes from the fact that we are in different territories and different places, because it all goes back to that one story of like one fly alone will hardly be able to mess up with a rhino's day, but millions of flies bothering a rhino will definitely make him go mad, drive him crazy. So together we are a huge strength. E eu acho que é por isso que todos nós temos que entender a nossa própria realidade, o nosso contexto, fazer escolhas individuais conscientes de tudo que a gente consome, desde produtos até informação. E... Bom, vai lá, Cris. So we definitely have to understand our realities and our local contexts, and we have to make sure all of our individual choices are conscientious choices that we have to be aware of, in terms of consumption, for example, not only of products, but also of information. E no coletivo, né, eu acho que a nossa força é realmente assim, que nem a Adelaide, a Nuna e as meninas que vieram aqui para o Brasil, de terem visto de perto um pouco da Amazônia, tá contando para vocês. É nesse círculo de aprendizado que a gente vai juntando realmente mais e mais guerreiras e guerreiros para a gente estar ecoando juntos, assim. As far as the collective level goes, there's a huge strength in the efforts that we do together. For example, in Adelaide and Nona, who came to Brazil to see the Amazon, and when they go back to Europe and report to you and tell you, and we have this full learning cycle being built,
we bring in ever the more people to join this fight. E a nível político, né, claro, a gente tem que estar sempre lutando para não ter mais retrocesso. Eu que sou da linha do direito sei muito bem que direito dado é direito que deve ser garantido e deve ser cumprido. Então, se a gente lutou tantos anos como humanidade para garantir legislações mínimas de proteção aos nossos direitos fundamentais como seres humanos que garantam e sustentem a nossa vida, a gente tem no mínimo a obrigação de cumprir e sempre seguir em frente e melhorar como humanidade. So, and from the political level, we have to keep the fight going, right? And as a lawyer, I come from this background that we have to make sure that the laws not only guarantee our rights, but are also complied with. I mean, humankind has fought so much to protect, to implement, and to enforce the fundamental rights that our obligation is to make sure compliance actually happens and to make sure that as a society we move forward with more laws and with more inclusion and with more protection of these fundamental rights. E para esse funcionamento de uma democracia, todas as nossas vozes valem e são o essencial. A gente é o grande observatório fiscalizador de ver tudo isso sendo cumprido. E se a gente não se levanta, é porque a gente já está sendo vencido. So, and as far as a democracy is concerned, it's a key and essential for all voices to be heard. We are the ones who are in charge of supervising and observing and making sure things are being complied with. And whenever we don't fight back and whenever we don't stand against whatever's happening, that is a clear sign that they are winning. So we have to make sure that our voices are always heard. Thank you for this good explanation, Paloma. The next question is from Anuna de Wever, and she's asking, are you feeling consequences from the Mercosur trade agreement between Europe and Brazil in the Amazon forest already? Sonia, maybe you can answer this question. Obrigada, Paloma, pela explicação tão bacana do assunto. A próxima pergunta foi a Nuna que mandou. Ela quer saber se as consequências do acordo Mercosul já estão sendo sentidas na Amazônia. Então, a Sônia, é para você. Bom, tudo que se anuncia previamente, né, já nesse sentido, né, de acordos econômicos, eles já agem como se estivesse valendo, né? So everything, the problem is, whenever you have the talk about these economic agreements going on, people in general start acting as if the discussions and the terms of the negotiations are already valid and effective. Na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro anunciou que no seu governo não haveria nenhum centímetro de terras. Oi. Uai, voltou? Ixi, a Cris que travou, eu acho. Cris? Eu tô normal. Você tá normal para mim. Hey guys, I think Chris. Oi, Cris. I think Chris. Okay. Ela que travou mesmo, então. Oi. Paloma, could you maybe help us out until Chris is back? Ok. Você é sua tradutora, Sonia. Bom, falei que na campanha, né, Bolsonaro falou que no seu governo não haveria nenhum milímetro de terra demarcada para indígenas. Bolsonaro fez acordo com garimpeiros, né, e fez acordo com toda essa, né, com todos esses invasores de territórios, né? E logo no início do governo, aí tu pega a linha geral, eu acho, né? Então, aí logo no início do governo, já aumentou a invasão de garimpeiros, já aumentou o desmatamento, né? E já aumentou a invasão dos territórios indígenas, porque eles tinham essa promessa e acreditavam já, né, que o governo ia cumprir.
So what Sonia is telling is that during the campaigns on 2018 that Bolsonaro was running here, he made a deal with the illegal loggers, illegal minings who goes to the territories. And even on the beginning of the government, it already started and increased the invasion of these illegal activities, and also increased so much the deforestation during the years that Bolsonaro is running as our president, just because he made this promise to these illegal people who do these illegal activities. Então, da mesma forma, está o acordo do Mercosul, né, que mesmo ainda não aprovado, mas já há essa demanda, né, e essa pressão por grandes commodities. E o agronegócio já está avançando sobre os territórios indígenas, sobre essa desculpa, né, que tem que aumentar a produção para exportação. So the same thing is happening with the Mercosur agreement, that even not being approved is already making the pressure for having more and more commodities. And the agribusiness here is already advancing on indigenous lands and traditional territories. E essa negação, essa decisão política desse governo de não demarcar terra indígena é exatamente já para deixar livre esses territórios, né, para entregar para essas grandes corporações. And the intention behind on what Bolsonaro is arming as his government plan is precisely to not demarcate any inch of indigenous land, to make these lands all open for exploitation, deforestation, and illegal activities. Oi, Cris. Voltou? Acabei. Mas está sem microfone. Pronto. Ended. Pronto, desculpa. I'm sorry. I'm on my phone now. I hope this works. O telefone is... Sem microfone, Cris. Ah, meu Deus, pronto. Desculpa, gente, porque eu tô no telefone agora. Espero que funcione tudo bem. I'm on the phone now. Hope it works. A Sônia estava falando da campanha do Bolsonaro em 2018, em relação aos efeitos, né, do acordo Mercosul, se já sente os efeitos na Amazônia. A gente terminou, eu ajudei ela na tradução. Cara, ótimo, maravilhosa. Não foi tão bom, mas rolou. Certeza. Okay, let's go into the next question. Another question by Adelaide Charlier. What can we do as soon as we end this webinar to spread awareness and take action? E a próxima pergunta também é da Adelaide. O que podemos fazer assim que a gente acabar esse webinar para espalhar a mensagem, para, enfim, justamente começar a agir diante de tudo isso que a gente falou hoje? Vai lá, Sonia. Tá, não, então bora. Bom, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é realmente... Eu divulguei aqui no chat várias páginas que eu acho que dá para vocês ajudarem a divulgar, falar para a galera seguir, né? A página da PIB, do Mídia Índia, do Igreja Mundo. Acho que deixo minhas portas como juventude aberta para conectar com a juventude daqui, para a gente bolar uma campanha ou pensar em como apoiar as campanhas que já estão existindo, como a do Maracá, enfim. E é isso, assim, acho que é por aí, assim, e continuar nessa pressão conjunta para que esse acordo do Mercosul com a União Europeia só saia se tiver de fato uma garantia, uma salvaguarda socioambiental.
So definitely start following the profile pages. I've shared a few links here for you that you can help spread the word. I've shared the APIB page, the Media India page, the Engajamundo page, so and page and profiles. So we can all help promote these pages. Make sure you share with many people, with as many people as you know. I'm also available if you want to organize youth campaigns and other initiatives, and for you to know how can you support the initiatives that already have been organized or even start new initiatives, and I make myself available to help you in this efforts. We have to make joint efforts to continue pressuring governments and administration, especially against the Mercosur agreement, for it only to be approved if guaranteed social environmental rights are in fact guaranteed and protected. É isso aí, gente. Acho que a comunicação hoje é um dos principais meios para a gente conseguir, né, essa conscientização, esse engajamento, né, e está aí as nossas páginas. A página da APIB, a página do Maracá, que é o emergenciaindígena.apib.info, né, as páginas das lideranças indígenas. É muito importante que essas vozes, né, sejam ecoadas e sejam ditas por não indígenas também, né, para que outras pessoas possam escutar. E olha o nosso site da Emergência Indígena, conheça as ações que nós estamos realizando, né, ajude a fazer essa denúncia da situação de emergência que se encontram os povos indígenas nesse momento. So definitely communication is the best tool we have at this moment to not only raise awareness, but also to engage as many people as possible. Please visit our initiative Maracá. You can also visit our site, which is emergenciaindígena.apib.info. Make sure you follow as many pages as you can, follow the different indigenous people's leaders, make sure our voices are echoed and heard, and spread the word on all the movements, because it's very important for non-indigenous peoples to be not only aware, but also promoting our causes, right? Help report any issues, help report the emergency of the indigenous populations, and help report every effort that we're making at this point, especially if these different initiatives and measures are available at our websites with Emergência Indígena. E se continuar com esse diálogo permanente, com essas agendas de mobilização, né, porque tem pessoas, né, a gente fala também que os tolos constroem muros, os sábios constroem pontes, e que nós seremos, né, possamos ser esses sábios construindo pontes pelo mundo. And also, this constant dialogue is key for us to always be talking to each other and in communication. It is important to make sure we mobilize everyone, that people are aware of our agenda. And there's also a very popular saying amongst us, which is, fools build walls, the wise build bridges. So let us be the wise who build bridges. Okay. Thank you very much. Unfortunately, we have to end the webinar here, but thank you very much, Paloma and Sonia, for being present here. It was a real honor for having you. Infelizmente, a gente tem que terminar o webinar, mas gostaríamos de agradecer muitíssimo a Sônia e a Paloma. Foi uma honra tê-las aqui. In case you still have questions, you can always send a message to the Facebook page of Youth for Climate or in the comments on YouTube, and we will try to give you an answer. Caso vocês ainda tenham dúvidas, vocês sempre podem mandar as perguntas para a nossa página no Facebook, que a gente sempre tenta respondê-las o mais rápido possível. Be sure to keep following us on our social media and everything that Paloma shared on their social medias. It is important to listen to the people who are on the front lines, educate and inform yourself, and take action to include everyone in this global crisis. Continue seguindo a gente nas mídias sociais, veja os sites e todas as páginas que a Paloma compartilhou. É importante que todos nós compartilhemos e demos apoio àqueles que estão na linha de frente nesse combate, nessa luta em prol do clima. Once again, it was a real honor to have you guys in this webinar, and let's keep fighting all together. Thank you to everyone joining this webinar, and until next time.